Mais um vídeo aí do nosso quadro Dicionário Tech, desvendando um pouco dessa sopa de letrinhas da tecnologia, dessa vez para falar sobre API. E não tem como falar de API sem falar de REST e RESTful. Se essas palavras soam estranho para você, você nunca ouviu falar, ou se você já conhece essas palavras e quer saber um pouco mais de detalhes, esse vídeo é para você. Fica comigo aí depois da vinheta que tá bem legal, bora lá. Fala pessoal, Pena na área novamente, mais um vídeo aí do nosso quadro Dicionário Tech, dessa vez para trazer para vocês aí mais informações sobre API, ou API em português, e REST e RESTful. Mas antes de eu te dar os detalhes aí, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar um like aí para me ajudar nesse canal e ativar as notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo. Vamos pro conteúdo. API, ou API, que é o acrônimo para Application Program Interface, ou para o português, Interface de Programa de Aplicações. Serve basicamente para intermediar dois sistemas, né? Ou quando você desenvolve uma linguagem, a API pode ser acessada por diversas linguagens, a gente vai ver isso, e você quer acessar um determinado serviço específico, você quer acessar dados, você quer criar alguma coisa, e você tem de um lado o seu sistema e de outro lado você tem a API para poder fazer esse meio de campo, para poder traduzir, né, para poder conectar sistemas diferentes, né? E para facilitar, né, se você usa, por exemplo, um meio de pagamento e você vai fazer um pagamento, você consegue mandar os parâmetros para essa API, ela vai fazer os pagamentos para você. O WhatsApp, por exemplo, já tem as APIs do WhatsApp para quem utiliza chatbot, por exemplo. Então você manda alguns dados via API, eu não tenho necessidade de saber o que acontece do lado de lá da API, eu só preciso entender a documentação, entender como ela funciona, e aí sim eu consigo mandar os parâmetros que ela precisa e saber exatamente o que ele vai me devolver como resposta, né? Então, assim, geralmente eles têm várias APIs que você consegue utilizar aí para poder manter essa comunicação com sistemas diferentes. O mesmo acontece para meios de pagamento, o Mercado Livre, né? Por exemplo, não só para meios de pagamento, mas o próprio Mercado Livre, quando abriu as APIs dele, facilitou a vida para muitas pessoas, né? Gerenciar aí os seus estoques, fazer venda, colocar anúncio. Então, assim, quanto mais você tem APIs bem desenhadas, bem documentadas para os desenvolvedores utilizarem, você traz uma gama enorme de outros produtos que podem se conectar a essas APIs, fazendo aí, né, uma automação, né, agilizando o processo, agilizando essa conexão aí. É similar a você utilizar, né, os meios que você tem para utilizar de maneira visual, a sua interface visual. A API é uma interface para conectar sistemas, então ele faz aí o meio de campo entre esses sistemas. E não tem como falar de API sem falar de REST, é outra palavra que a gente escuta bastante, REST e RESTful. RESTful basicamente é a aplicação das constraints, ou das necessidades do REST. O REST é uma arquitetura, ou um estilo de arquitetura, na verdade, que é também o acrônimo para Representational State Transfer, né? Não vou entrar muito em detalhe da nomenclatura, até porque ela é um pouco mais difícil, mas seria basicamente uma transferência de estado representativo, né? Você mandar de maneira simbólica, figurativa, representar, né, de maneira didática esses dados ali, tá? Então, o que é o REST, né? O REST, para você atender o REST, e o REST é um termo cunhado por um cara chamado Roy Fielding no ano 2000, tem algumas documentações dele aí, se você tiver mais interesse em saber, né? Tem basicamente 6 necessidades ou 6 constraints que precisam ser atendidas para que uma API seja REST, tá? Ou RESTful, na verdade, porque a API ela é uma API RESTful, ou seja, ela atende a arquitetura REST. Essas 6 necessidades ou 6 constraints, que são chamadas em inglês, a primeira delas é a Uniform Interface, ou seja, você precisa ter uma interface uniforme, uma interface padronizada, né? Os modelos de entrada, as suas respostas têm que estar sempre na mesma linguagem. Você segue ali todo um padrão de boas práticas, né, com HTTP, trafega ali através do HTTP. Só um detalhe muito importante aí, a API sempre lembra o tráfego via HTTP, é o que é mais utilizado aí, principalmente em desenvolvimento web aí, né?
para fazer principalmente a conexão entre o front e o back, porém, não existe API somente via web, tá? Um exemplo, por exemplo, você tem as APIs do Windows, você consegue no seu sistema operacional executar algumas APIs que o Windows oferece. Mas é óbvio, o mais conhecido aí, o que a galera procura mais, são as APIs REST ou RESTful para desenvolvimento via web. Então, voltando aí às nossas constraints da parte de arquitetura do REST, a primeira foi o desenvolvimento uniforme da interface, né, o comportamento uniforme da interface. Segundo, client-server, cliente-servidor. Você precisa ter muito bem separado os processos entre cliente e servidor, tá? Então você pode ter um servidor rodando API e vários clientes consumindo, mas isso tem que estar bem separado, beleza? Então esse é um dos primeiros, a segunda, na verdade, aí, necessidade ou segunda constraint. Terceiro, precisa ser stateless. E o que é stateless? Traduzindo aí, sem estado, ou seja, a API, o servidor, ele não guarda o estado nenhum de aplicação. O que é não guardar o estado? Por exemplo, toda vez que o usuário faz uma requisição, ele vai trabalhar sempre com request e response, ou seja, ele requisita e tem uma resposta. Se o usuário entra uma segunda vez, ele vai ter que pedir tudo de novo, ele vai ter que autenticar, ele vai ter que solicitar aquele serviço, ou seja, o servidor não guarda nenhum status, ele não guarda quem foi o usuário, o que foi feito, ele não vai guardar nada do lado do servidor, ou seja, ele não guarda status, ele não sabe quantas vezes esse cara consultou nem nada, ele simplesmente é request response, ele requisita e tem uma resposta de volta, beleza? Quarta constraint aí, quarta necessidade, ele precisa ser cacheable, ele precisa deixar claro para o cliente se aquela informação pode ou não ser cacheada pelo cliente, pode ou não ser guardada ali em cache pelo cliente, beleza? Quinta necessidade aí é que ele precisa ser layered system, ou seja, precisa ter camadas de aplicação aí. Como eu falei, se você vai acessar uma API, você não precisa saber tudo o que ela faz ou executa lá dentro, você só vai até a camada do endpoint, você vai até o endpoint dessa aplicação, acessa o endpoint e ele te dá o retorno que você precisa, ou seja, muito bem separado aí as camadas da aplicação da arquitetura, beleza? E aí a sexta e última necessidade, a sexta e última constraint aí é o code on demand. Essa é uma constraint opcional, na verdade, você pode ou não utilizar, que é o que? Você pode às vezes retornar, você sempre retorna, né, uma linguagem padrão aí, né, XML, JSON, tá vendo? Já tá surgindo várias letrinhas aí de novo. A gente falou de HTTP, JSON, XML, depois em outro vídeo eu falo disso. Mas você também pode retornar para esse cliente um código executável, tá? Então, basicamente isso é opcional. Não é comum utilizar essa última constraint, mas pode acontecer. Beleza? E aí, além disso, claro, você tem que usar as boas práticas aí de HTTP, utilizar os verbos, né, como get, put, delete, né, fazer toda a parte de CRUD ali, toda a parte de segurança, né, geralmente o pessoal gosta muito de utilizar o token. O token é uma das seguranças que você utiliza, mas tem outros métodos de autenticação também, e a segurança é muito importante na parte de API. Beleza, pessoal? Esse foi aí mais aí um papo aí rápido aí, explicando um pouquinho sobre API, REST e RESTful. Espero ter te ajudado com isso aí também. Conforme eu já falei no primeiro vídeo aí, quem sabe uma hora eu não gera um compilado aí disso tudo em PDF para ficar uma consulta fácil para você aí. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por acompanhar os meus vídeos e não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar as notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Valeu!